Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série do estudo de Hebreus. Amém? Hoje vamos estudar o capítulo de número 2. Então peço que os irmãos se preparem para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar, né, irmãos, no Hebreus capítulo 2, versículo 1, que diz: Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, irmãos, nós vemos que no capítulo 1, fala sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, e aqui no capítulo 2 continua falando ainda dos anjos, para mostrar aos hebreus que o Filho de Deus é superior aos anjos. Então, quando o versículo diz aqui, portanto, ou seja, por essa razão, ele está querendo falar daquilo que ele falou no capítulo 1, que o portanto dá uma ideia de conclusão. Por essa razão, então ele está se reportando aquilo que ele falou no capítulo 1. Então o versículo ele fala sobre a possibilidade da pessoa se desviar. Os hebreus eles deveriam se apegar às palavras de Cristo, não às palavras populares que os rodeavam. Então a gente sabe que é fácil se deixar levar por correntes de opiniões, divergentes da doutrina de Cristo. Então o versículo está dizendo aqui, atentar para as coisas que já temos ouvido. Ou seja, trata-se do evangelho pregado por Cristo e confirmado pelo ensinamento dos apóstolos. Versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, então aqui está falando das mensagens dadas pelos anjos, por exemplo, para a esposa de Ló, para Sansão. Então aqui mostra também a supremacia de Cristo sobre os anjos, que ministraram a primeira aliança no Sinai. Então, nesse ponto é interessante entender, irmãos, que a lei ela veio por mediação dos anjos, mas o evangelho ele veio através de Cristo. Quando a gente vai lá para o livro de Atos, capítulo 7, 37 e 38, diz assim: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para não-las dar. Então a palavra falada pelos anjos, ela permaneceu firme, né? Ou seja, ela tinha autoridade, ela era capaz de punir se algo fosse ignorado, né? A desobediência ou a obediência à lei, era punida ou recompensada, respectivamente. Então a transgressão ela se refere aos pecados cometidos e a desobediência se refere aos pecados por omissão. Versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, irmão, se o povo que ouviu a mensagem entregue pelos anjos era punido quanto da desobediência da lei, como que os cristãos acham que podem escapar da punição se eles negligenciarem a mensagem maior entregue, por Cristo? Então, isso que o versículo está querendo dizer. Então, o pronome nós aqui, irmãos, está incluindo o autor, os destinatários da carta e a nós cristãos, né, nos advertindo sobre o perigo de descuidar-se da salvação e perder a oportunidade de reinar com Cristo. Né? Então, o versículo fala: foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, o autor ele está se incluindo entre aqueles que não ouviram a mensagem de Cristo pessoalmente. Né? O que fala, o que o versículo fala tão grande de salvação? Porque abrange a redenção de Cristo, abrange o poder o perdão dos pecados, abrange a nossa transformação, através da santificação e aborda a nossa glorificação. Então essa grande salvação, ela aborda tudo isso, que eu acabei de falar. Hebreus 2:4.
testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito distribuídos por sua vontade. Então está falando aqui do ministério dos apóstolos, né? Deus foi confirmando a palavra por meio de sinais e prodígios. Né? Deus confirmou e aprovou a mensagem do Evangelho com sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito. E aqui no final do versículo aparece uma declaração importante, né? De que os dons do Espírito são dados pela vontade de Deus. Versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então percebe aqui que o autor continuou falando do tema, né, do capítulo 1, né? Cristo é superior aos anjos. Quando ele fala aqui do mundo futuro, é uma referência ao reino milenar sobre a terra, que não será governada por anjos, mas sim por Cristo, né? Deus não deu a sujeição do mundo vindouro aos anjos, né? O fato de os anjos serem espíritos ministradores sem corpo humano pode dar a impressão de que eles são superiores a Cristo, né? Que teve um corpo humano. Hoje nós sabemos que Cristo ele tem um corpo glorificado. Agora, ter se tornado homem não fez de Cristo inferior, uma vez que, através da sua humanidade, ele readquiriu o domínio que o homem havia perdido. Verso 6. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Então, irmãos, o versículo fala aqui: Mas em certo lugar testificou alguém, né? Então é evidente, irmãos, que o autor ele sabia qual era a localização da citação, né? Mas ele resolveu escrever de forma poética. Em todo o livro de Hebreus, o autor ele não faz menção de nenhum autor do Antigo Testamento. O escritor ele não mencionou a pessoa de Davi. O autor quer mostrar que o autor principal do livro é Deus. Então, o autor do livro de Hebreus ele cita um salmo lá do Antigo Testamento para enfatizar a posição do homem diante de Deus e a importância de Jesus Cristo como mediador dessa relação. E o salmo citado é o trecho do Salmo 8, versículo de 5 a 7. Hebreus 2, 7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então aqui, irmãos, Davi, ele levanta certa questão no Salmo 8, né? Vou ler para os irmãos aqui Salmo 8, do 4 ao 6, que diz assim: Quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu puseste debaixo dos seus pés. Então, irmãos, no texto hebraico, no versículo 5, está dizendo assim: Tu fizeste um pouco menor que Deus. Agora, na Septuaginta, né, que é a tradução grega, né, do Antigo Testamento, na Septuaginta, versículo 5, diz assim: Tu fizeste um pouco menor do que os anjos. E na Vulgata também vai aparecer a palavra anjos. Quando a gente vai lá para a NVI, diz assim, ó: Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Então a gente vê aqui, irmãos, que a palavra Deus, anjos aqui, é a palavra Elohim. Essa palavra Elohim, ela pode ser usada para traduzir não somente Deus, mas ela pode ser traduzida por governantes, juízes, seres divinos, incluindo anjos. Então, irmãos, então tanto o texto hebraico quanto a Septuaginta e a Vulgata estão certos. Cristo ele se fez um pouco menor que Deus, se esvaziou, né? O escritor da Septuaginta diz que ele se fez um pouco menor do que os anjos para ser semelhante aos homens. Ou seja, as duas traduções estão corretas, né? Agora, o Salmo 8, a gente sabe que o Salmo 8 é um salmo messiânico. Davi, ele estava exaltando as obras do Senhor. Ele referiu-se ao homem como a sua criação mais importante. E ele descreveu o homem como que estando coroado de honra e de glória. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, deu-lhe domínio sobre sua criação, né?
Então, Davi, irmão, estava dizendo que quando ele olha para os céus, obras das mãos de Deus, e quando ele olha para o homem, ele pergunta: o que é o homem diante dessa criação? Então, Davi entendia, irmãos, que o homem ele foi feito para governar a terra, mas ele não vê o homem dominando a terra. Deus o fez um pouco menor do que os anjos, né? Davi ele tinha em mente a figura de Adão. Não que o homem fosse inferior aos anjos, no sentido de importância para Deus. O homem ele era inferior aos anjos no sentido de ser uma pessoa física, né? Os anjos serem seres espirituais. Agora, quando a gente vai aqui para Hebreus capítulo 2, tudo isso aqui vai ser esclarecido, né? Então, aquele homem de Gênesis 1, que foi feito para governar, é uma figura profética do segundo Adão. Então, aquele homem de Gênesis 1, que é o homem que Davi estava falando, que foi feito para governar, aquele homem é uma figura profética do segundo Adão, né? Cristo ele se fez homem, por isso ele se tornou temporariamente menor que os anjos. Hebreus 2, versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então aqui, irmãos, é o seguinte: Deus ele criou o homem para exercer domínio sobre todas as coisas. Mas o homem ainda não cumpriu totalmente essa finalidade, né? O homem abriu mão desse governo. Então todas as coisas estão sujeitas ao homem, mas isso não está concretizado, né? O domínio dos seres humanos sobre a criação de Deus, ele foi adiado, né, por causa do pecado. Então a soberania que Adão deveria ter exercido não se realizou. Neste mundo caído, né, dominado por Satanás, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Nós ainda não vemos o mundo sendo governado por Cristo. Mas Deus colocou todas as coisas sob o domínio de Jesus Cristo. Embora ainda não vejamos todas as coisas sujeitas a Ele, nós podemos confiar em Sua autoridade e soberania. Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, por isso, irmãos, que ele foi feito menor do que os anjos, né? Os anjos, eles são imortais. Então, era necessário que Cristo fosse capaz de morrer para que pudesse provar a morte por todos. Por isso, o autor usa o nome Jesus, né? O nome humano e não Cristo Jesus, né? O autor ele faz uma ligação com o Salmo 8 para mostrar que Jesus recuperou o que Adão havia perdido mediante a cruz do Calvário. Então, os deuses, irmão, os deuses da antiguidade, né, eles cometiam transgressões, né? E os homens, eles projetavam nos seus deuses o comportamento que eles tinham, que eles cometiam, né? Então, eles tinham um Deus para validar o que eles estavam fazendo. Agora, nosso Deus é diferente. Nosso Deus tem um comportamento que os homens não querem imitar. Deus deixou o céu e veio até os homens para se tornar uma só carne com eles. Hebreus 2, versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então aqui, irmãos, os muitos filhos sendo conduzidos à glória, está falando aqui de salvação, né? Não está falando que está conduzindo os filhos para o céu, né? Deus está conduzindo os filhos de Abraão à glória, né? É um caminhar, né? A cada dia Deus está nos conduzindo para a glória. A expressão príncipe da salvação deles descreve um líder que experimentou sofrimentos e não somente suportou, mas triunfou sobre o pecado. Assim, Jesus é o nosso líder, o nosso modelo e o nosso comandante. Então, algumas versões, irmãos, aparece a palavra aperfeiçoar-se, né, no lugar de consagrar-se. Então, nós não podemos pensar que Cristo fosse imperfeito, né? Mas faltava uma coisa a Cristo, a experiência do sofrimento. Aperfeiçoar é no sentido de maturidade. Então, Cristo ele precisa ser aperfeiçoado? Sim. Por isso que Cristo, o homem, né,
Por isso Cristo, né, o homem, como homem, ele se esvaziou, né? Cristo se esvaziou. Na sua vinda em carne, ele andou em semelhança de carne como nós. E essa carne, ela vai ser aperfeiçoada para um estado de glória, para que nós sejamos aperfeiçoados nele. Então, quando o versículo fala príncipe da salvação deles, Cristo não é apenas o último Adão, mas também o autor da nossa salvação. Hebreus 2:11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonhem de lhes chamar irmãos. Então, irmãos, Cristo pode chamar todos os cristãos de seus irmãos. Jesus e os cristãos fazem parte de um só corpo e pertencem a Deus. Cristo, então, irmãos, Cristo, num aspecto, ele é o nosso irmão, e no outro aspecto, ele é o nosso marido. Os que são santificados são aqueles que foram separados para que Deus, posicionalmente, né, foram separados em Deus, né, e esses são um em Cristo. Versículo 12, dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então aqui ele está citando o Salmo 22, que diz assim: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então nós sabemos que o Salmo 22 é um salmo messiânico, né? E descreve a agonia do justo sofredor, né, que é Cristo. Versículo 13. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então, filhos que Deus me deu. Aqui está mostrando Cristo como o Pai, né? O autor de Hebreus ele usa outro texto do Velho Testamento para provar o seu ponto de vista. Então, esse versículo aqui, Hebreus 2:13, irmãos, tem relação com Isaías 8:18. Vou ler aqui para os irmãos, Isaías 8:18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas, em Israel da parte do Senhor, dos exércitos, que habita no Monte Sião. Então, irmãos, Deus está usando aqui o profeta Isaías para poder falar de Cristo. Então, os filhos de Isaías, eles apontam para a salvação de Deus. Os nomes dos filhos de Isaías, eles tinham significados proféticos para o povo de Israel. Os sinais, eles apontam para Cristo e seus discípulos, né, seus seguidores. Figuras de Cristo e seus filhos comprados com seu sangue. Né? Então, os filhos que estão em Hebreus são os filhos de Cristo. Mas em Isaías é mostrado como filho de Isaías. Então, quando você olhar para os filhos de Isaías, você vê o que vai acontecer com os filhos de Cristo. Quando o livro de Hebreus menciona e os filhos que Deus me deu, no contexto de Isaías, era Isaías que estava falando. Mas em Hebreus, o autor está usando a figura de Isaías para poder falar de Cristo. Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quem são os filhos, né? E visto como os filhos participam da carne e sangue, quem são os filhos? É a igreja, né? São os irmãos de Cristo, que somos nós, os crentes. Né? Somos participantes de carne e sangue. Cristo também ele teve que se tornar sobre si, tomar sobre si, né, a natureza humana. O diabo ele tem o poder da morte. Então, para isso se manifestou Cristo, que para destruir o diabo. Então, quando Cristo ressuscitou, ele disse, né, lá em Apocalipse 1:18, e o que é vivo, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, a partir daqui, Satanás ele não tem mais poder sobre o império da morte. Então, Cristo ele participou de carne e sangue, né, com o objetivo de destruir aquele que tem o poder da morte. E essa destruição é no sentido de tornar inoperante, né, visto que Satanás não está destruído. Né? Então, na época de Jesus, algumas pessoas diziam que o corpo de Jesus era fictício. Né?
João diz sobre aqueles que negam que Cristo veio em carne. Lá em 1 João 4,3 diz assim, ó, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Eis que já agora está no mundo. Hebreus 2,15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, irmãos, o diabo ele usa o medo da morte para nos escravizar. Mas Cristo, mediante a sua morte na cruz, ele eliminou o medo, né? Eliminou esse medo da morte. Verso 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então, esse versículo aqui tá, eu vou ler aqui em outra versão, né? Eu li agora na Almeida Corrigida Fiel, agora eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Percebeu a diferença, moço? Na Almeida Corrigida Fiel tá dizendo ele não tomou os anjos, e na Almeida Revista Atualizada está dizendo não socorre a anjos. Então, essa palavra socorrer no grego, ela pode ser tomar, né? Livrar alguém do perigo, socorrer. Não toma anjos, mas socorre a descendente de Abraão. Então, a salvação ela está proposta para os homens e não para os anjos. Quando os anjos pecaram, não foi dado a eles a oportunidade de salvação. A aliança abraâmica é um conceito e não um fato histórico. E essa aliança ela não se limita ao tempo. Então, a primeira aliança, se a gente olhar, a primeira aliança é de Abraão ou do Sinai? Qual que é a nova aliança? A nova aliança nós sabemos que é de Cristo, que é de Abraão. Então, irmãos, a primeira aliança, né, é a aliança abraâmica. A segunda aliança é a aliança com Moisés lá no Monte Sinai. Só que a aliança de Abraão representa a nova aliança que Cristo faria, e Cristo fez essa aliança depois do Sinai. Então, a aliança do Sinai, ela ficou sendo a primeira em relação à de Cristo. E a de Cristo é a segunda aliança. A aliança de Cristo é chamada de nova aliança em relação à primeira, que é a velha. A aliança de Abraão e de Cristo é a mesma coisa. A aliança de Abraão, ela inclui todas as famílias da terra, né? E a descendência de Abraão é a igreja, né? Vamos ver lá em Gálatas 3,16, que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Hebreus 2,17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, irmãos, essa é a primeira vez que o título de sumo sacerdote aparece em Hebreus. E é a primeira vez que é aplicado a Jesus na Bíblia. Quando o versículo diz, por isso convinha, ou seja, a necessidade da redenção humana, fez com que o filho estivesse totalmente identificado com seus irmãos. Então a pergunta dos judeus era, mas se Jesus é Deus, como ele é um homem? Se ele é superior aos anjos, como é que ele é um homem inferior aos anjos? Então, irmãos, por que isso? Né? Porque era necessário que ele fosse feito como seus irmãos em todas as coisas. Jesus, ele é o fiel sumo sacerdote. Cristo, ele foi feito sumo sacerdote, e não qualquer sacerdote, né? Mas sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sendo superior a todos os sacerdotes que estão na terra, e que por causa dos pecados morrem, né? Sacerdotes humanos, eles morrem, e outros tomam seus lugares. Mas Cristo, sendo imortal, ele está acima da morte ao ponto de que nunca perderá o seu sacerdócio. E nem pode mais tomar um posto superior, pois ele tem o posto mais elevado diante de Deus. Assim ele permanece sumo sacerdote diante de Deus. Por fim, né, Hebreus 2,18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Então, nós sabemos que Cristo ele experimentou a sedução do pecado, mas jamais ele se rendeu ao pecado. Cristo sabe o que é ser tentado, por isso ele tem o poder, ele tem como, né, ajudar aqueles que caem em tentação. Então, alguns estudiosos eles levantam a seguinte questão nesse versículo, né? A tentação se originou dos sofrimentos ou o sofrimento se originou da tentação? Então, irmãos, tudo indica que a tentação se originou dos sofrimentos. Amém, irmãos? Então, com isso aqui, a gente finaliza, né, o nosso estudo de Hebreus, capítulo 2. Né? Espero aí que os irmãos tenham compreendido, né, o estudo. Caso os irmãos não tenham compreendido, né, peço aí que deixem aí nos comentários as suas dúvidas. Né? Você pode também tecer outros comentários também a respeito do vídeo, né? Se você está gostando, se você não está gostando, né? Pode, fique à vontade aí para se manifestar aí nos comentários. Né? Então, se você gostou desse vídeo, né, peço que você deixe aí seu like, né? Seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.